Então hoje, né, a gente vai falar sobre o último capítulo, né, do livro ali de Levítico, amém, né, amém, o último capítulo ali do livro. Então a gente vai falar sobre isso. Então diz assim, né, então a gente ouviu uma música agora, né, e essa música tem tudo a ver com o livro que a gente está abordando, né, tem tudo a ver com o livro de Levítico. Amanhã a gente vai ter um aulão, né. Mas a música que a gente ouviu hoje tem tudo a ver, né? Louvar a Deus segundo a justiça de Deus, né? E louvar a Deus, o Deus criador de todas as coisas. Tem tudo a ver com o Pentateuco, né? Tem tudo a ver o Pentateuco com essa música. Porque realmente havia uma necessidade de Moisés ali, né? De mostrar para aquele povo de Israel, né? Recém-saído ali do Egito, que Deus era o criador de todas as coisas, né? Porque a gente lembra que o povo saiu do Egito adorando madeira, adorando sol, adorando terra, né? Adorando tudo ali ao redor, né? Deixa eu só tirar o som aqui de um celular. Pronto. O povo saiu dali adorando toda a natureza, né? Então, há essa necessidade de mostrar que Deus é o criador de todas as coisas. Então, você não tem que adorar as coisas, né? Porque Deus criou aquelas coisas. Então, havia essa necessidade. E uma coisa que é muito importante, que a gente vem estudando desde Jó, né? Na verdade, desde Jó vem ensinando isso pra gente. Que a gente tem que confiar no juízo de Deus e na justiça de Deus, né? Então, a gente tem que confiar que Deus é um bom juiz e que Deus tem a melhor justiça, né? Então, independente da gente entender ou não, a gente tem que confiar no que Deus fala, né? Então, a gente viu já na aula passada qual era a diferença entre juízo e justiça, né? Juízo é a capacidade da pessoa de falar o que é certo e o que é errado, né? Então, a gente tem que acreditar em Deus. Quando Deus fala que algo é errado, a gente tem que acreditar que aquilo é errado. É esse o sentido, né? Então, quando Deus fala que algo não é bom, a gente tem que acreditar que aquilo não é bom, né? Então, quando Deus deixa algo acontecer, né? A gente tem que confiar na justiça de Deus, né? Então, não acreditar como Jó havia falado, né? Deus largou o mundo, né? E o mundo tá aí largado para os maus, né? Mas se trata disso, né? Tudo que a gente vem estudando se trata disso, de você confiar que Deus é um bom juiz e que Deus tem uma boa justiça, mesmo que a gente não entenda, mas que aquilo é bom e é justo, né? Conforme a vista de Deus, né? Deus não tem a nossa justiça e o nosso juízo, né? Nosso juízo é diferente do juízo de Deus. Então a gente tem que entender isso, né? Então há essa problemática aqui, porque eles entendem que Deus não é um bom juiz. Então eles acham, né? Deus fala que aquilo não é bom, mas eles entendem que não é tão mal assim como Deus fala, né? Então eles falam, não deve ser tão ruim assim como Deus diz, então eu vou lá experimentar, né? Então é essa a questão. Então todo o enfoque aqui, né, no livro de Levítico, a gente viu na aula passada, né, as bênçãos da obediência, né? Então tudo se trata na obediência. Você não precisa entender, você tem que obedecer. Um dos princípios, né, que é a honra. Então, o que é a honra, né? Quando a gente estudou um dos mandamentos que era honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? O que é a honra, né? De dar ao pai e à mãe. Qual é a honra que se dá? É a honra da obediência. Então, quando seu pai e sua mãe falar alguma coisa, fizer alguma coisa, obedeça. Você vai honrar obedecendo, né? Claro que se for contrário à lei de Deus, você não obedece, porque a honra maior vai para Deus. Então, se Deus mandou fazer uma coisa e seu pai manda fazer outra, então você vai honrar a Deus. Então, você não vai obedecer o que seus pais falarem. Mas se for de acordo com a palavra de Deus, você tem que obedecer ao pai e à mãe. Então, você vai honrar o pai e a mãe como? Em obediência. O que Deus estava ensinando aqui? Já a obedecer ele, né? Então, você não vai questionar seu pai e sua mãe por quê, né? Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Você vai fazer. Não interessa o porquê, você vai fazer. E é nesse sentido que Deus fala também. Que a gente não tem que questionar ele, mas a gente tem que obedecer. Não interessa se a gente está entendendo ou não, se a gente está achando certo aquilo ou não, mas a gente tem que confiar que Deus é um bom juiz, né? E que a justiça de Deus não falha. A gente tem que confiar na justiça de Deus, tem que confiar no juízo de Deus. E é nisso que se baseia. Agora, no capítulo 27, a gente vai estudar sobre votos. Então, a gente vai entender sobre votos. E qual é a importância de um voto, né? Deus não está pedindo para ninguém fazer voto. Se você fez voto, então toma cuidado, né, com o que você está fazendo. É isso que fala aqui. Então, fez algum voto, tome cuidado, porque Deus não mandou você fazer nada. Fez, então cumpra. Então, hoje a gente vai falar também sobre o voto de Jefité, que se enquadra nisso do que a gente vai estudar hoje, né?
Ele fez um voto ali sem pensar, na loucura ali, né? E falou que ele ia oferecer, caso ganhasse, né, a guerra, ele ia oferecer, a primeira pessoa que saísse da casa dele, ele ia oferecer em holocausto a Deus. E sai a filha dele. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? E a gente vai ver também sobre o voto de Ana, né? Que ela fala que Deus, se Deus der um filho para ela, esse filho vai ser devolvido a Deus, que é Samuel, né? A gente vai estudar Samuel, que é o grande, né, juiz, né? Samuel foi o grande. A paz, Dai, que bom ver você aqui, amém. Que Samuel é o grande juiz, né? Nossa, Samuel entrou na história, gente. Que extraordinário, por causa de um voto feito por essa mulher, né? É um homem que entrou na história e que ele não era descendente de Arão, mas ele se tornou sacerdote, mesmo sem ser descendente de Arão, né? Então, é a importância do voto. Hoje a gente vai ver no capítulo 27 qual é a importância do voto, né? O voto é muito importante. Deus honra um voto feito, né, da forma certa, mas você também tem que ter cuidado com o que você faz de voto, porque você vai ter que honrar também o que você falou que ia fazer. Então a gente vai ver sobre isso hoje, sobre o cuidado, né, que a gente tem que ter ao fazer um voto com Deus, né. Eu já vi pessoas, por exemplo, né, falando assim: ai, Deus, eu tenho um compromisso, né, lá na congregação, né, em tal dia. Não há nada que me impeça de ir nesse dia na tua congregação. Ainda que, sei lá, por exemplo, o meu trabalho me obrigue, né, a ir trabalhar, eu não vou, porque é mais importante para mim a tua congregação. Então eu vou a qualquer custo, nem que eu saia do meu emprego. Deus não mandou a pessoa falar isso é um voto, né? Então tem que ter cuidado, porque quando a pessoa for provada, a pessoa vai ter que fazer o que ela falou. Então ela vai ter que sair do emprego dela, vai ter que obedecer, porque se ela não sair, Deus vai tirar o trabalho dela, porque já era de Deus. A partir do momento que ela fez o voto, aquilo já era de Deus, né? Então é esse o contexto, a gente tem que ter muito cuidado. Tem gente que faz voto aí sem pensar, né? Depois se arrepende do voto que fez. Então tem que ter muito cuidado, tem que pensar, né? Falar de bobeira, né? Então a gente vai falar sobre o capítulo 27 hoje. Diz assim no versículo 1, né? No último capítulo do Levítico, amém. Disse mais o Senhor para Moisés, né? Versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diga para eles: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor segundo a tua avaliação. Agora, o que vai acontecer? Existem pessoas que vão fazer votos a Deus de que se Deus, né, tal coisa acontecer, essa pessoa vai ser dada a Deus, né? Então, vão ser entregues pessoas ali a Deus, né? Então, vão ser esses votos de entregar pessoas a Deus. Por exemplo, se o Senhor fizer isso, eu te entrego o meu filho, né? Como Ana fez. Mas aqui a gente vai observar que há uma diferença. Vai ter possibilidade de resgate. Então, você pode oferecer a Deus pessoas como voto. Então, Deus cumpre algo na tua vida e você faz um voto. Deus, se eu conseguir tal coisa, eu vou, prometo que eu vou entregar essa pessoa para você, né? Ou me entregar para você, pode ser também. É um voto de entrega de pessoas. Mas a gente vai ver que vai ter um resgate, né? Então é possível um resgate ali daquelas pessoas, né? Mas a gente vai ver que tem exceções, que é o caso de Jefité, que a gente vai estudar, e é o caso também de Ana, né? Eles estão na exceção que não podia ter resgate. Então a gente vai entender isso hoje. Então agora vai começar a falar sobre o resgate dessas pessoas que foram consagradas a Deus. Então pessoas que eram consagradas a Deus, ao serviço de Deus, né? Então o que acontece? Nessa época havia um local específico onde era feito o serviço de Deus, né? Como a gente já tem visto, um tabernáculo. Então, naquele tabernáculo, né, havia a presença de Deus, ali no Santo dos Santos ficava a presença de Deus, né? E ali, naquele local, aquele local inteiro era santo. A gente lembra até que no momento de impureza, né? A impureza da pessoa cerimonial ali mesmo, ela não podia nem chegar perto, ela não podia encostar na cortina do átrio, né? Porque todo local era santo, né? Todo lugar ali, todo local era santificado. Então, se você queria consagrar alguém a Deus, como que você fazia? Você entregava a pessoa naquele lugar, porque aquele lugar era santo, aquele lugar tinha a presença de Deus. Então, você queria consagrar alguém a Deus, você entregava essa pessoa nesse lugar. E essa pessoa começava a trabalhar lá, né, servindo aos sacerdotes, servindo aos levitas. Então a pessoa ficava lá ajudando,
dentro do tabernáculo. Então assim você consagrava as pessoas, não era chegar e matar no holocausto não, era consagrar em vida, a pessoa tinha uma vida de devoção, né, a Deus. Como? Ela não podia chegar no altar, porque só os sacerdotes podiam chegar no altar e oferecer ofertas, fazer o serviço de Deus, né? Só a descendência de Arão. Então, como que ela ajudava ali? Ela ajudava, né, com alguma coisa que o sacerdote precisava, alimentando os sacerdotes, né? Ela fazia comida, a gente lembra que às vezes recebiam ali farinha seca, né? Então ela podia preparar ali o bolo, arrumar as coisas ali dentro para o sacerdote, né? Então ela fazia esse serviço de servir ao sacerdote, servir aos levitas. A paz, boa noite, Rose. Servir aos sacerdotes, servir aos levitas, né? Então, amém. Então ela fazia esse serviço. Então era uma pessoa que era consagrada a Deus, então entregava essa pessoa lá no tabernáculo, que é o que vai acontecer com Samuel, a gente vai ver mais pra frente. A pessoa era entregue ao tabernáculo e essa pessoa cumpria serviços lá no tabernáculo, ajudando os levitas, ajudando o sacerdote, tudo que o sacerdote pedia, ajudava, né? Então era desse jeito, né? Como se fosse um servo, sabe? Que nessa época ia e colocava água pro patrão, colocava comida no prato pro patrão, essas coisas. Eles iam ajudando ali o que precisasse, né? Então era assim que era feito, só que havia um resgate, a gente vai ver agora que era possível um resgate, exceto em algumas situações. Então diz assim no versículo 2, né, ó, fala aos filhos de Israel, Deus continua falando a Moisés lá do Monte Sinai, né, a gente lembra. O livro de Levítico, ele é um parênteses, né, Moisés vem de Êxodo, né, e parece que cria um parênteses ali, e ele começa a falar as leis, né. Então vem um parênteses ali, depois de Êxodo, vem Levítico como um parênteses e depois volta Números, né? Para pegar o gancho de Êxodo. A gente vai ver que Números vem pegando o gancho de Êxodo, volta a falar lá sobre o Monte Sinai, o que estava acontecendo com o povo ali. Então parece que o livro de Levítico fica ali no meio como um parênteses, né? Essa impressão que dá. Porque Moisés quer falar pra gente o que Deus falou para ele lá no Monte Sinai. Até então a gente não sabia tudo que Deus falou para Moisés, né? Então Moisés, ele começa a falar o que Deus falou para ele lá no Monte Sinai. Então é isso que acontece aqui. Então aqui nesse capítulo 27 é o que Deus ainda foi falando ali para Moisés no Monte Sinai. Então agora Deus fala para Moisés que é possível se fazer um voto, né? Com Deus, né? Como se fosse uma promessa, né? Como a gente conhece. Um voto ali, e nesse voto você oferecer pessoas, né? Mas é claro, a gente lembra, Deus não aceita sacrifícios de pessoas, né? Tanto que Deus fala que não é para sacrificar filhos. Então, como que era esse sacrifício? É um sacrifício vivo, da pessoa trabalhar para o reino de Deus, trabalhar para Deus, né? E nessa época era no tabernáculo, então a pessoa era entregue lá no tabernáculo. Então diz assim no versículo 2, ó, fala Moisés, né, para os filhos de Israel e diga assim para eles: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação, né? Que avaliação é essa, né? Quando as pessoas forem entregues ali como consagração para Deus, né? E forem trabalhar no serviço de Deus ali, porque forem entregues por um voto, é cumprimento de voto, né? Você falou, se isso acontecer, eu faço um voto, Deus, de que meu filho vai ficar contigo até a adolescência, né? Então você vai lá e entrega teu filho até a adolescência. E aqui diz, quando faz esse tipo de coisa, você está entregando a Deus. Então, é de Deus. Você não podia mais pegar de volta, né? Você falou que ia ficar lá até a adolescência dele. Mas você não podia simplesmente ir lá e pegar ele de Deus. Ele é de Deus. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que pagar para Deus, para poder pegar ele. Então, você fazia um resgate, é isso que vai dizer agora. Por isso que é essa avaliação aqui. Então, era feita a avaliação da pessoa, né? O homem valia um valor, a mulher outro, o idoso outro valor, criança um valor, cada um tinha um valor. Do que? De resgate. Então, quando você fosse lá buscar essa pessoa que tinha sido consagrada temporariamente, você não era simplesmente lá e buscar. Você tinha que pagar para resgatar essa pessoa, porque você estava tirando aquela pessoa de Deus. Então, você tinha que resgatar essa pessoa. Era assim que funcionava. Então, diz assim, né? No versículo 3. Se o objeto da tua avaliação for homem, então agora vai começar a falar sobre os valores, né? Para você ir lá e resgatar depois a pessoa. A gente vai ver que existiam exceções que não podiam ser resgatadas. Se fossem resgatadas, seriam mortas, porque elas foram entregues a Deus de uma forma que não podia ser retomada. Então, não adiantava você resgatar, você não podia, não havia resgate.
É o que aconteceu com Jefité e é o que aconteceu com Ana, que a gente vai ver, né? Mas aqui não, aqui havia resgate. Então, não é, você não prometeu a pessoa para sempre para Deus, mas você fez um voto com Deus que seria temporário, aquela pessoa ficaria temporariamente ali, né? Então, você podia resgatá-la depois daquele período. Então, agora no versículo 13 vai começar a falar, né, em diante, vai começar a falar sobre os valores para você ir lá depois e resgatar essa pessoa. Você tinha que ir lá e pagar, você tinha que ir lá e pagar para Deus, você tinha que ir lá e pagar no tabernáculo para poder retirar aquela pessoa, porque aquela pessoa estava fazendo um serviço para Deus e você ia tomar aquela pessoa de Deus. Então, você precisava pagar ali para Deus, para poder pegar essa pessoa. Você pagava um resgate, você resgatava essa pessoa de Deus, né? Então é isso que acontece. No versículo 3 começa a falar sobre os valores. A gente vai ver a diferença aqui de valores, né? Eu não vou discutir com relação à diferença de valores, né, gente? Mas, assim, é claro, a gente vê o valor do homem sempre era maior, né? O valor do idoso é menor, o valor da mulher é menor, da criança é menor, mas do homem é maior, né? Mas também a gente lembra, né, que somente os primogênitos homens, né, eram consagrados. Então, nesse tempo, a gente lembra, né, que a mulher ainda estava debaixo da maldição lá de Gênesis, né? Havia uma palavra ali sobre a mulher de um certo governo do homem sobre ela, né? Não do marido, mas de qualquer homem. Havia isso lá em Gênesis 3, né? A gente viu. Então, ainda estava sobre isso, né? Então, era só homem. O homem realmente tinha um valor muito maior. A mulher, né, saiu disso, a gente já estudou, com Cristo, né? Em Cristo hoje não existe mais homem nem mulher, não existe diferença, né, entre homem e mulher. Em Cristo é tudo uma coisa só, não existe judeu e gentil, homem e mulher, é tudo igual, né? Então hoje já não tem mais isso. Mas em Gênesis ali, capítulo 3, a gente viu que o castigo da mulher, pelo que aconteceu no Jardim do Éden, foi realmente ser governada pelo homem. Então, ela foi governada realmente pelo homem. E esse governo acabou em Cristo, porque Cristo devolveu à mulher a capacidade de governo sobre a terra também. Até então, só quem tinha governo sobre a terra era o homem aqui, né? E sobre a mulher, por causa da maldição do Éden. Mas em Cristo, a mulher foi liberta disso e a mulher retomou o governo também do mundo, né? Assim como o homem, a mulher também retomou o governo ali do mundo. Por isso que mulher também pode expulsar demônios, sim, de pessoas. Você vê mulher pastora, mulher expulsando demônio por isso, porque a mulher também retomou o governo do mundo, né? Então, esse mundo é de Satanás, esse mundo é dos demônios, daquela... Já vou falar com você, Rose. Esse mundo está na mão, né, de Satanás e dos seus demônios, mas é dado, né, a todo aquele que renasce de Cristo um status superior a esse mundo, por isso que expulsa-se demônios. E a mulher também expulsa demônios, você vê mulher expulsando demônios. Por quê? Por causa disso. A mulher foi liberta daquela maldição de Gênesis capítulo 3, tá? Então, há uma diferença, é claro, dentro do matrimônio, que a gente vai ver mais pra frente, sobre... o homem ter um sacerdócio dentro de casa, né? Ele é o sacerdote da casa, mas é só entre matrimônio, né? Fora do matrimônio não existe diferença entre homem e mulher. E a gente vai ver também que Deus não impôs uma diferença entre marido e esposa, né? De forma ao homem governar a esposa. Não é isso que é falado, tá? Então, às vezes é deturpado isso, né? Não é isso. Então, agora a gente vai observar, realmente, gente, o homem valia mais. Tá? Até que Cristo viesse e retomasse a posição da mulher como governadora do mundo também, né? Reinando no mundo também, né? Com Cristo, a mulher realmente ela estava debaixo de governo do homem. Então era isso que acontecia realmente. Rose, você queria perguntar alguma coisa antes de eu continuar? Vou falar para quem acompanha pelo Instagram, pelo áudio, né, e pelo Facebook. A irmã Rose, ela tá falando, né, como eu tô falando sobre isso, ela tá falando que algo tem incomodado muito ela, porque onde ela congrega, né, eles entendem lá que mulher não pode ter destaque nenhum dentro ali da congregação. Então, mulher não poderia exercer nenhum cargo ali, né, de governo, entre aspas, né, qualquer coisa assim um pouco mais relevante a mulher não poderia ser, né, e também com relação a pastoreio, né, tudo. Uma outra pessoa já tinha me pedido para falar sobre isso, porque há um grande problema sobre isso, né? A gente tinha até feito uma reflexão, um ensino-reflexão, né? Que eu até falei sobre isso.
que Pedro diz isso, né? Pedro fala isso. Pedro fala, olha, as cartas de Paulo, e é da carta de Paulo que eles tiram isso, né? É da carta de Paulo. E Pedro diz isso, olha, as cartas de Paulo são cartas muito difíceis. Paulo era muito estudado. Paulo não era estudado com qualquer pessoa. Paulo foi estudado no melhor. Ele tinha um dos melhores professores. Paulo era muito bem estudado, né? Então ele escrevia muito difícil. Né? E Pedro diz isso. Pedro diz que as pessoas não compreendem o que Paulo diz e distorcem o que ele disse, né? Então acabam contrariando tudo o que ele disse. E as pessoas não entendem as cartas de Paulo e acabam distorcendo. E elas usam o quê? Uma realidade que foi apresentada ali em Corinto, né? Em algumas cidades ali, que eram cidades edificadas em centros pagãos, né? Que tinham deusas, né? Como centro da cidade. Por exemplo, a deusa Diana, né? Era uma deusa ali, gente, no centro da cidade. E a mulher era venerada, entende? Por causa dessa deusa. Então, a mulher era venerada. Ai, foi tão rápido, Jorge Evan. Toda vez que coloca alguma coisa escrita, não dá tempo de eu ler. Passa muito rápido. Deixa eu ver se eu consigo ler o que você escreveu voltando aqui. Na igreja que eu congrego, é uma pastora e tem diaconisa. A pastora é muito questionada e às vezes até desrespeitada pelos homens do ministério. Infelizmente isso acontece, infelizmente. Então, o que acontece, gente? Nas cartas de Paulo, gente, a Bíblia não se contradiz. Em um determinado ponto, a Bíblia diz: em Cristo nós renascemos em Cristo. Quando nós renascemos em Cristo, já não há mais separação, já não há mais judeu e gentil. Por isso que o gentil é alcançado, senão, gente, a salvação era só para o judeu, tá? Então não há mais divisão. E na Bíblia fala claramente, já não há mais mulher e homem, não há diferença. Todos são um só, ou seja, o corpo, é tudo o corpo de Cristo. Gente, Cristo não faz diferença se é homem ou se é mulher. Cristo não faz essa diferença, é tudo o corpo dele. Não há diferenciação entre homem e mulher. Deus não vai escolher, Cristo não vai falar, não, eu vou levantar essa como pastora porque esse como pastor porque é homem, mulher não. Cristo não faz essa diferença. Gente, a Bíblia ela não se contradiz. Seria a Bíblia se contradizer falar isso, entende? Então ela não se contradiz. Se disse que não há mais em Cristo diferença, não há mais homem e mulher, é tudo uma coisa só, não existe diferença entre homem e mulher. Cristo olha e não vê ali um homem, Cristo olha e não vê ali uma mulher, é isso que a palavra de Deus diz, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus diz. Quando Cristo olha, ele vê ali uma pessoa, um ser salvo, ele não vê um homem, ele não vê uma mulher, ele não vê um judeu, ele não vê um gentil, ele vê um pedaço do corpo dele. É isso que Cristo vê. Ele vê um pedaço do corpo dele, um membro do corpo dele. É isso que a palavra de Deus diz. Então, o que acontece? Existem diferenças no corpo de Cristo. Isso sim. Mas não há nada na palavra que diga que essa diferença vá ser feita com relação, gente, à identidade de gênero, a ser homem ou ser mulher. Não tem nada na palavra de Deus que diga isso. Seria contradizer, então, né? Na verdade, então, não deixou de ser homem e mulher em Cristo. Há diferença, então. Não há diferença mais. É isso que a palavra de Deus diz, né? O que há, realmente, é diferença de membros no corpo de Cristo. Cristo vai usando cada um conforme, né, o dom que quiser dar para cada um e conforme o coração de cada um, a disposição de cada um. Então, algumas pessoas no corpo de Cristo, por exemplo, vão ser o pulmão. E algumas pessoas no corpo de Cristo vão ser o dedinho do pé. Entende? Então, isso sim, há essa diferença no corpo de Cristo. Você vê, por exemplo, algumas pessoas têm um dom, gente, especial para tal coisa. E é algo vital, que ressuscita, assim, as pessoas em Cristo. Aquela pessoa foi levantada como uma parte importante do corpo de Cristo, entre aspas, todos são importantes, né? Mas alguma parte, assim, pulmão, sabe? Alguma parte assim. E tem algumas pessoas que ajudam na obra, né? Mas assim, elas não estão à frente falando diretamente, não são uma parte vital assim para contagiar os outros. Essas pessoas, por exemplo, poderiam ser o dedinho do pé,
do corpo de Cristo, entende? Essa é a diferença que há. A diferença que há é a disposição do corpo. Cada um é um membro do corpo. Eu sou um membro do corpo de Cristo, você é um membro do corpo de Cristo, cada um é um membro. Mas há diferença de um membro para o outro, né? Então eu posso ser, por exemplo, sei lá, um braço e você pode ser, né, o coração. Então cada um é um membro do corpo de Cristo. Mas é muito claro, na palavra de Deus diz que Cristo, Deus, não faz diferença entre homem e mulher, gente. Não faz. O que eles distorcem muito, né, é a carta de Paulo ali. Realmente havia um centro ali, né? Havia uma deusa, a deusa Diana, tudo, né? Gente, havia um contexto ali, né? Também porque ele fala para as mulheres ficarem quietas, dá uma explicação, gente, nisso tudo, sabe? Que eu não vou me aprofundar nisso agora, mas há uma explicação nisso tudo. Mas não quer dizer que a mulher não possa ser levantada, gente, para uma grande obra, para ensinar, gente, não tem nada a ver com isso, sabe? Cada um é parte do corpo de Cristo. Não há na palavra escrito que só homens vão ser levantados para ser mestre da palavra. Não fala isso, sabe? É que naquela época, quando Paulo fala para as mulheres ficarem quietas, era como? Sentavam mulheres de um lado da igreja e os homens de outro lado da igreja. A mulher, nessa época, não podia estudar. Ela não podia ter estudo. Então, alguns maridos ensinavam as mulheres em casa. Porém, elas não podiam ir para a escola como os homens iam. Elas não podiam estudar, não podiam nada disso. Entende? Porém, surgiu a Igreja de Cristo. E na Igreja de Cristo, eles permitiram que as mulheres fossem para aprender. Por quê? Porque não havia mais diferença entre homem e mulher. Então, elas eram permitidas a entrar na escola de Cristo. Então, nas igrejas de Cristo, as mulheres podiam ir. Porém, eles tinham que seguir o costume. Então, as mulheres ficavam sentadas de um lado e os homens de outro lado. Qual que era o problema que acontecia ali? As mulheres, gente, elas não eram estudadas. E você vê, Paulo falava difícil, né? Você vê pelas cartas dele que ele falava difícil, né? E são nos lugares, esses problemas que tem, são nos lugares onde ele evangelizava ou os discípulos dele evangelizavam. Então, eram pessoas que falavam difícil. O que acontece? Durante ali a evangelização, durante o ensinamento, essas mulheres não entendiam o que estava sendo falado, porque era uma linguagem difícil. Era uma linguagem que só entendia quem tinha estudo. E elas não tinham estudo algum, não tinham nenhum nível de estudo. Elas não entendiam. Então, o que elas começavam a fazer ali durante o estudo? Começavam a ficar levantando a mão e fazer pergunta. E ficavam atrapalhando o culto, fazendo perguntas que os homens já sabiam. Por quê? Porque eles já tinham recebido estudo e elas não. Então, elas faziam perguntas que só atrapalhavam o estudo, mas que não precisavam ser feitas, porque eles estavam entendendo. Se eles entenderam, depois eles chegassem em casa e explicassem para elas. Era esse o sentido que Paulo estava falando, sabe? Era delas não ficarem fazendo perguntas e atrapalhando o culto. Porque se elas não estavam entendendo, ficassem quietinhas, chegassem em casa e pediam para o marido delas ensinarem o que elas não tinham entendido. Era nesse sentido, gente. Mas as pessoas não entendem direito as coisas que Paulo falava, ou o contexto histórico do que estava acontecendo ali, né? E as pessoas deturpam as coisas, gente. Esse é o problema, sabe? As pessoas começam a deturpar tudo ali. E é muito claro, gente, você falar que há uma proibição na Bíblia, que mulher não pode pregar, mulher não pode, né, fazer o ID e pregar as boas novas, é contrariar a Bíblia. Porque, primeiro, Jesus Cristo falou, vai e pregue as boas novas. Ele não falou, vá homens e pregue as boas novas e mulheres fiquem em casa. Ele não falou isso, gente. Ele falou para todo aquele que descobriu o caminho, para ir contar para outros o caminho que ele descobriu. Foi isso que Cristo falou. Então não é pra... Gente, aquela mulher lá, aquela samaritana, né? No poço, o que ela fez? Ela saiu e foi contar as boas novas, gente. Então a mulher pode se entregar à palavra de Deus, pode sair e falar assim. Você dizer que a mulher não pode, que Jesus Cristo veio e discriminou a mulher e a mulher não pode pregar a palavra. Ela recebeu as boas novas, ela foi convertida, ela tem o Espírito Santo dentro dela. Os dons do Espírito Santo se manifestam nessa mulher claramente. E ela não pode pregar as boas novas de Cristo? Gente, não há lógica. Cristo, em momento nenhum na Bíblia, ele fez diferenciação entre homem e mulher. Ele não falou isso em momento nenhum. Pelo contrário, é muito claro na Bíblia que em Cristo não há mais
divisão, não há mais separação, não há mais discriminação. Em Cristo não há judeu e não há gentil, não há homem e não há mulher, são todos iguais, é isso que quer dizer. Então, se são todos iguais, gente, por que Cristo ia levantar apenas homens para pregar a palavra dele, entende? É que assim, eu tô falando, mas sem mostrar aqui os versículos bíblicos, né? Porque não era o tema de hoje, tá? Mas eu vou ver um dia para fazer um aulão sobre isso, porque não é a primeira pessoa que fala. Eu também já fui muito atacada por causa disso, gente. Uma coisa que eu posso falar agora para acalmar o coração de quem tá sofrendo com isso, porque eu já sofri muito, viu? Já teve gente me ligando, me mandando mensagem, mandando eu parar esse projeto. Olha que absurdo, gente. Hoje são mais de 5.000 vidas tocadas por esse projeto. Existem pessoas que me ligam... Por exemplo, esse ano, umas 4 pessoas me ligaram, elas iam cometer suicídio, gente. E elas não cometeram. E você vem dizer que Cristo me mandou ficar quieta? Então a pessoa vai... E era um homem, gente. Teve homem também, teve mulheres que ligaram, mas dentre esses 4 tiveram homens, sabe? Então você quer dizer então que eu não posso pregar para esse homem que queria se suicidar e me procurou? Não tem lógica. Essa pessoa não conhece o evangelho, essa pessoa que fala isso, sabe? E a única coisa que eu posso dizer pra você que tá sofrendo isso, sabe? Porque tem pessoas que ficam me... Esses dias entrou uma pessoa, um aluno, né? Eu comecei a enviar os áudios pra ele, todo o projeto, né? Ele falou, eu tô preocupado, porque eu só tô ouvindo um áudio de mulher. Eu falei, sim, são meus áudios, né? E ele ficou abismado, gente. Ele começou a me xingar, começou a falar que era um absurdo, era uma heresia, e não sei mais o que. Eu falei, gente do céu. Eu falei, olha, faz a sua parte. Se você acha errado uma mulher pregar, então vai e pregue. Mas assim, a pessoa não prega e reclama de quem faz, entende? Mas assim, se cada um fizer a sua parte, gente, já vai conseguir mudar tanto o mundo, sabe? Mas o problema é que a pessoa fica olhando um do outro, não faz o seu, sabe? Então eu aconselho, assim, pra quem tá sofrendo esse tipo de perseguição, descobrir sua identidade em Cristo, sabe? Porque quando você descobre a sua identidade em Cristo, não importa o que o outro diga, não importa o que o outro diga, você não vai parar. Você não vai parar porque você sabe qual é a tua identidade em Cristo, pra que Cristo te chamou, qual é o teu propósito e nada vai te impedir de seguir, sabe? Então, já vieram pessoas me falar pra parar, sério, já vieram pessoas, um absurdo, já me xingaram, já foi demais, assim, falando que eu não devia pregar porque eu sou mulher, sabe? Então, eu ignorei, gente. A única coisa que eu respondi pra essa pessoa foi, olha, eu não vou discutir contigo, eu tô vendo que tá tendo aqui um espírito de confusão, né? E o evangelho que eu conheço é um evangelho de paz, então, amém. Se você quiser ficar, você é bem-vindo. Se você não quiser ficar, tudo bem, né? Mas eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou. E a pessoa ainda desmerecia meu chamado, entende? Mas assim, quando você conhece a sua identidade em Deus, não importa o que o outro fala, não importa se o outro vai te xingar, e você tem uma paz de espírito, gente, que não importa o que o outro tá falando, entende? Então a única coisa que eu digo, assim, eu não fiz ainda, né, a preparativa desse aulão, eu vou preparar isso, gente, porque já é a 3ª vez, se eu não me engano, que me falam sobre isso, né? É um grande problema, né? Primeiro que as pessoas, assim, não entendem o que realmente é um pastor, né? As pessoas confundem quem ensina sobre a palavra de Deus com pastor. Pastor não é ensinar. Quem tem o dom de ensino é mestre, né? Cada um tem uma função ali no dom ministerial, né? E pastor tem uma função. Tem muitas igrejas, né? Assim, prédios abertos, né? E não tem um pastor ali dentro. Não tem uma pessoa que tem um dom ministerial de pastor. Mas, por exemplo, ali dentro tem uma pessoa que tem um dom de mestre. E está ensinando a palavra ali, mas ele não tem dom de pastor. Mas hoje há uma confusão que tudo é pastor, né? Hoje em dia todo mundo é pastor. E não, há uma diferença na palavra de Deus sobre isso, sobre os dons ministeriais, né? Então eu vou fazer um aulão um dia e vou explicar cada dom ministerial. E eu vou falar especificamente, né, sobre a mulher no corpo de Cristo. Que não há diferença mais entre homem e mulher no corpo de Cristo, né? Então, uma mulher pode sim pregar as boas novas, gente. Não há nada que diga que a mulher não pode pregar as boas novas. Outra confusão que há também, realmente, na Bíblia diz que dentro da casa, dentro de um matrimônio, o homem é o sacerdote, né? O homem tem uma missão e a mulher tem uma submissão. O problema é que no nosso idioma, submissão perdeu o sentido da palavra e virou uma inferioridade, mas não significa isso no hebraico, né? No termo, né, em grego, né? Não significa isso.
A submissão que é falada ali não é inferioridade, mas sim missão em conjunto. Então, o que acontece? O homem, o marido e a mulher têm uma missão em conjunto. Mas de quem é a missão maior? Do homem. Tanto que a palavra de Deus diz, o homem é para a mulher como Cristo é para a igreja. E a mulher é para o homem como a igreja é para Cristo. Então o homem tem que dar a sua vida por sua mulher. Não é a mulher que tem que dar a vida pelo homem, é o homem que tem que dar a vida pela sua mulher. Por quê? Porque ele é o sacerdote da casa. Ele tem que sustentar a tua casa. Ele tem que fortalecer sua mulher. Sabe? É isso que a palavra de Deus diz. E a mulher tem uma submissão, ou seja, ela tem uma missão conjunta do que? De fazer isso, a missão desse homem dar certo. Então, se a missão desse homem é fazer com que a casa dele seja próspera, ela tem a missão conjunta com ele de fazer também a casa ser próspera. Se ele tem a missão de educar os filhos, ela tem a missão conjunta de educar os filhos na palavra de Deus. Se ele tem uma missão, né, de cuidar de sua família, ela tem a missão conjunta. Qual é a missão da mulher? É ajudar o homem na missão dele. É isso que quer dizer, entende? O homem tem uma missão, ele é o sacerdote, ou seja, ele é o responsável. Ele é quem é cobrado, ele é o responsável, isso quer dizer, né? O homem, ele tem que tratar a sua mulher como Cristo trata a sua igreja, né? Com o mesmo amor que Cristo trata a sua igreja, quando a igreja precisa, quem é que sustenta a igreja? Cristo. Cristo, ele faz tudo por sua igreja. E é assim que o homem tem que ser por sua mulher. E a igreja, o que ela faz? Ela faz tudo para agradar a Cristo. E é assim que a mulher tem que ser. A mulher tem que tentar agradar seu esposo. É aquela coisa, entendeu? Aquela missão conjunta. É isso que a palavra de Deus diz. Mas as pessoas deturpam. Então as pessoas ficam falando que a mulher tem que obedecer o homem. Não é isso que a palavra de Deus diz. Que a mulher tem que obedecer qualquer coisa que o marido fale, não sei o quê. Não, não é isso. É que eles têm uma missão em conjunto e um tem que respeitar o outro. Mas o problema é que se deturpa tanto a palavra, né? Se deturpa tanto. E hoje em dia o que eu vejo muito, infelizmente, é pessoa para criticar o trabalho do outro, sabe? A pessoa se levanta para fazer algo, o outro não faz nada e tá reclamando daquele que tá fazendo, sabe? Então, Rose, eu digo, não para a tua obra, continua fazendo o que você foi chamada a fazer, sabe? Não fica ligando para críticas. Nossa, se eu fosse ligar para crítica, eu tinha parado já também, sinceramente. Teve dia que eu chorei, assim, por causa de absurdos que eu ouvi, de injustiça, sabe? Que eu ouvi. E eu não merecia ter ouvido aquilo, mas eu não retruquei, eu fiquei quieta e eu chorei assim, que eu falei, não é justo. Deus sabe o amor que eu tenho pelo que eu faço, sabe? E não fui eu que escolhi ensinar sobre a palavra dele, não fui eu que escolhi esse projeto. Um dia eu vou fazer um vídeo explicando como foi que esse projeto surgiu. Mas me buscaram, assim, sabe? Não fui eu que escolhi isso. Então, é fácil você chegar e criticar quem já está fazendo, né? Agora, você chegar e fazer alguma coisa, ninguém faz. Então, não desanima por aquele que chega e fica falando, sabe? Faz a tua parte. Descobre quem você é em Cristo, descobre qual o chamado que Deus tem para você, porque Deus tem um chamado para cada um, viu? Não existe ninguém no mundo que não tem um chamado. A palavra de Deus diz que o chamado é para todo mundo, né? Nem todo mundo é escolhido. Por quê? Porque nem todo mundo obedece o seu chamado. Mas todo aquele que obedeceu o seu chamado vai ser escolhido. Então, quando você obedece o seu chamado, você é escolhido e Deus te capacita. Não é pela tua capacidade, mas Deus te dá um dom, Deus te capacita ali e o sobrenatural vem sobre você. Então, quando a gente descobre a nossa identidade em Deus, a gente descobre ao que Cristo nos chamou, né? Qual é o nosso propósito, não interessa o que estão falando, sabe? Porque eu sei que Cristo me ungiu para aquilo, Cristo me separou para aquilo. Se Cristo me ungiu, Cristo me escolheu, quem é fulano de tal para falar que eu não posso fazer isso, entende? Eu não ligo quando falam, eu não ligo. Muita gente surge, né? Já surgiram muitas pessoas para falar que isso daqui é errado, que eu estou fazendo, ensinando sobre a palavra de Deus errado, mulher não tem que ensinar sobre a palavra de Deus. Mas, gente, uma coisa que eu não tenho dúvida, foi que Deus me deu esse dom, que Deus que me chamou, que Deus que me capacitou. E porque não é por mim, gente, não é por mim, o que eu ensino não é por mim. Eu vou falar algo para vocês agora. Eu não tenho curso de teologia, eu busquei muito a Deus, né? Há 10 anos atrás, né, fui acometida por uma doença degenerativa, não tenho parte do pulmão hoje. Para a medicina eu sou um milagre, tá viva, né? Já perdi 3 filhos por causa dessa doença. Tem algumas sequelas aí, então, eu já venho buscando muito a Deus. E de repente Deus mandou sobre mim um dom, assim, de eu conseguir ler a palavra dele e eu visualizo
as cenas. Eu leio e eu consigo entender de um jeito que, sabe, vem a cena na minha cabeça, eu vejo as coisas acontecendo. E não é capacidade minha. E eu não tenho dúvida que foi Deus que me chamou. Foi Deus que me chamou para eu fazer esse trabalho. Porque, gente, uma coisa assim, que quem conhece o Evangelho sabe, é que Cristo, Deus, né, usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Se você tem um curso de teologia, se você tem pós, doutorado, seja lá o que for, qualquer diploma que seja, você tem o dever de saber ensinar. Porque você estudou para isso. Agora, Deus não. Deus usa as pessoas improváveis. Deus usa o impossível. Se você se acha um inútil, se você acha que você não tem capacidade para nada, se disponibiliza, sabe? Que você pode ter certeza que Deus vai te usar de forma poderosa. Porque Deus ama pessoas que se acham inúteis. Deus ama pessoas, né, que se acham incapazes. Porque, gente, eu vou ter que acabar falando, mas durante muito tempo da minha vida eu me senti um inútil. Né? Por conta da doença, né? Eu internava muito, gente. Eu chegava a ficar sem nenhum movimento. Meu marido me dava banho, me limpava. Minha sogra já chegou a fazer isso, sabe? E eu chegava e falava: Deus, por que eu tô viva ainda? Eu só dou trabalho para as pessoas, eu sou inútil. Não consigo trabalhar, não tenho saúde para trabalhar, né? Eu tento ter meu filho, já perdi 3 filhos, para que eu tô viva, né? Então, por que eu tô aqui? E, gente, do nada, Deus me levanta para um projeto. Hoje são mais de 5.000 pessoas. Todo dia tem alguém que me manda mensagem e fala que a minha vida faz diferença na vida dessa pessoa, porque essa pessoa tem sido fortalecida em Deus por meio da minha vida. Então, quando a gente acha a nossa utilidade em Deus, sabe? Quando a gente acha a nossa identidade em Deus, quando a gente acha o nosso valor em Deus, não importa o que o outro diz, sabe? Não importa o que o outro diz. Porque Deus te valoriza, Cristo te valoriza. Então, se o outro não te valoriza, gente, não fica com raiva, não. Não fica com mágoa, não. Perdoa, porque a palavra de Deus diz isso. Pra gente liberar perdão, né? A palavra de Deus diz isso, né? E Filemão, né? Paulo ensina isso. Quando a gente perdoa o outro, a gente, ainda que o outro deva algo pra gente, Cristo se torna o nosso devedor e Ele vai pagar. Então, se você está perdoando alguém que devia te honrar e não te honrou, que devia reconhecer o que você faz e não reconheceu, pode ter certeza que Cristo vai pagar. Cristo vai te honrar. Cristo vai reconhecer, entende? Então, perdoa, não fica com raiva. Mas saiba a sua identidade em Deus. Saiba quem você é em Deus. Porque quando chegar alguém falando isso, tentando te desmotivar, você não vai cair. Porque imagina, gente, se eu tivesse desistido por causa dessas pessoas que falam, sabe? Então a gente não pode desistir. A gente não pode desistir. Rose, não desista, viu? Tá bom? Sim, entendi. Mas também assim, não fica ligando, né? Reparando muito nessas cerimônias humanas. Porque às vezes a gente fica esperando uma consagração humana, né? Que alguém vá lá e me unja na frente de todo mundo, né, para todo mundo ver. E a unção maior que tem na tua vida é a unção de Deus. Deus já me deu a unção, não precisa de um homem vir pôr a mão na minha cabeça e dizer que eu fui escolhida para ser nada, não, porque Deus já fez, entende? Então não se preocupa com isso, não. O importante é a gente saber quem a gente é em Deus. Amém, amém, amém. Sim. Glória a Deus. Quando a gente sabe quem a gente é, né, para que a gente foi chamado, não importa, não importa. E a gente não precisa de nenhum reconhecimento humano, né? Porque a gente já tem certeza de onde a unção veio, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Porque nem todo conselho é sábio. E às vezes até em meio de irmãos, sabe? Porque igual esse conselho eu recebi no meio de um irmão da igreja, sabe? Mas nem todo conselho cristão é sábio, gente. Nem todo conselho cristão, sabe? É um conselho bom. A gente vê, por exemplo, o conselho de Pedro. O que Pedro fala para Cristo? Não, a gente não vai deixar o Senhor morrer, não. Ele vai lá e corta a orelha do soldado. Imagina se Cristo tivesse ouvido Pedro. A gente estava lascado. A gente não tinha sido salvo, né? Então não era um conselho bom. Parecia. Gente, Pedro, não é qualquer pessoa. Foi Pedro que falou. Não, a gente não vai deixar o Senhor morrer, não. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente às vezes ouve conselho
E a gente fica assim, né? Pô, mas ele é cristão, ai, mas ele é da igreja. Mas, gente, maior é aquele que já está dentro de nós, o Espírito Santo. Ele é o nosso guia, não é o irmão da igreja, sabe? Porque gente para opinar tem de monte. Mas dentro de nós há o melhor conselheiro. Então, você tem alguma dúvida, consulta quem já está dentro de você, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te guiar para o melhor lugar, né? Então é isso. Amém. Deixa eu voltar para a aula de hoje, gente. Amém. Então agora, né, a gente vai falar sobre Levítico, último capítulo aí, gente. Versículo 3, tá bom? Nossa, eu fiquei 1 hora e eu não entrei no tema ainda, mas agora vai. Amém. Em nome de Jesus. No versículo 3 diz assim: se o objeto da tua avaliação for homem, né, da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Então a gente lembra que a pessoa podia fazer um voto para Deus, né? E um voto de pessoas, né? Então ela fazia um voto e entregava para Deus, né, em pagamento uma pessoa. O voto era relacionado a uma pessoa. Um exemplo disso é o voto de Ana e Jefté. Porém, o voto de Ana e de Jefté, né, não podiam ser resgatados, né? Mas aqui eu dei um exemplo no início da aula de hoje que podia ser resgatado, né? Por exemplo, se Deus fizer tal coisa para mim, eu consagro o meu filho, né? Nessa época, né? Eu consagro o meu filho ao templo lá de Deus, para ele trabalhar lá no templo, ajudar os sacerdotes lá, né? Os levitas lá, até a adolescência dele, né? Chegou a adolescência dele, eu tinha que pagar o valor que está escrito aqui para resgatar meu filho, né? Então eu ia lá, pagava para o sacerdote esse valor e tinha meu filho de volta, né? Isso quando não era para sempre, você não tinha feito um voto para sempre, que é o caso de Jefté e Ana que a gente vai ver, tá? Então, por exemplo, você fez um voto ali, né? Às vezes o homem mesmo se oferece, se consagra ali, né, por determinado tempo. Aí aqui diz, se o homem que for resgatado, né, tiver 20 anos, né, até 70, 60, né? Então, se for de 20 anos até 60, para resgatar esse homem de 20 anos até 60, ia lá e se pagava 50 ciclos de prata, né? E tinha a pessoa de volta. Ia 50 ciclos de prata, dava para o sacerdote, esses 50 ciclos de prata ficava lá para o templo, né? E a pessoa era resgatada. Então, no versículo 4, agora vai falar se fosse mulher, né? Então, se fosse mulher, a avaliação cairia. Foi o que eu falei no início hoje da aula, né? Mulher, realmente, nesse tempo, ela estava debaixo ainda da maldição lá da queda do Jardim do Éden, né? Então, a gente foi liberta dessa maldição ali em Cristo, né? Então, até então, ainda estava sob o governo do homem. A mulher era governada pelo homem e Deus impôs isso para a mulher, né? Então, era menor. A avaliação dela era menor, porque ela não tinha governo próprio, né? O homem tinha governo próprio, a mulher não, a mulher era governada pelo homem, então ela avalia menos. Então era de 30 ciclos, né? Se fosse essa mesma idade da mulher, né? De 20 até 60 anos, para resgatar a mulher. Aí no versículo 5, ela mesma podia se resgatar, né? Ou alguém podia ir lá e resgatar ela. Aí no versículo 5, então, vai falar, né? Se por acaso fosse de 5 anos até 20 anos, né? E fosse um homem, aí seria de 20 ciclos, para você ir lá e resgatar esse homem de 5 anos até 20 anos. Se fosse uma mulher, cairia na metade, né? Então seria 10 ciclos, pelo que eu já expliquei. Aí no versículo 6... se a idade for de 1 mês, né, uma criancinha de 1 mês, você vai resgatar até 5 anos, né? Então, se fosse um menino, né, seria 5 ciclos de prata. Se fosse uma menina, seria 3 ciclos de prata. No versículo 7 diz, né, de 60 anos para cima, então era um idoso já, né, você ia resgatar um idoso. Se fosse homem, seria de 15 ciclos, né? Se fosse mulher, seria de 10 ciclos. Então a gente vê que a idade ali mais importante é a de 20 a 60 anos, né? Que é um homem ali, né, em idade boa para lutar, para guerrear, né, para trabalhar. Então vale mais, né? Então vai de acordo com a idade. Aí no versículo 8 continua: mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto. O avaliará o sacerdote. O que acontece aqui? Aqui em cima acabou de falar quais são as tabelas, né? Então existe uma tabela, é homem, é tal tabela, né? De tal idade até tal idade é tal tabela.
Mas e se a pessoa é pobre e não tem aquele valor, né? E ela quer ser resgatada, mas ela não tem aquele valor. E a pessoa que fez o voto, né, não tem também aquela condição, ela é pobre, não tem condição. Então ela vai até o sacerdote e fala, sacerdote, eu quero resgatar essa pessoa, mas eu não tenho essa quantidade de ciclos que é pedido na lei, né? Como que eu posso fazer? Aí o sacerdote vai avaliar a condição dessa pessoa, a condição financeira, o que ela pode, e ele vai falar quanto que seria dentro da possibilidade dessa pessoa para ela resgatar. Aí sim ela resgata dentro da possibilidade dela, depois da avaliação do sacerdote, né? Então agora no versículo 9 vai falar sobre animais que vão ser também entregues como voto, né? Então diz assim, se for um animal, né, que for entregue ali como voto, dos que se oferecem ao Senhor, né? Então, ou seja, animal limpo. A gente já estudou sobre a diferença entre animal limpo e animal imundo, né? Então, aqui seriam animais que já eram animais que podiam ser queimados no altar de Deus. Então, aqui você está oferecendo como voto um animal que já é possível de se queimar, né? Ali no altar. Então, aqui diz, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo, né? Versículo 10, não o mudará, nem o trocará por bom ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar o animal, um e outro serão santos. O que acontece aqui? A pessoa quer ser espertinha, né? A pessoa fez um voto e a pessoa tá falando, ai Senhor, se tal coisa acontecer na minha vida, eu vou te dar essa ovelha linda que eu tenho. E é uma ovelha ali, a melhor ovelha do rebanho dela. E o que ela falou aconteceu, né? O que ela conversou ali, fez o voto com Deus, aconteceu. Mas na hora dela cumprir, ela fala, não vou entregar essa ovelha não, eu vou entregar aquela outra, né? Que essa daqui é muito bonitinha, né? Eu tô com dó, vou matar aquela outra, que aquela outra já tá meio erradinha, já tá meio doente, já tá meio ruimzinha. E troca, né? Ou, às vezes, a pessoa tá tão alegre que conseguiu o que ela queria, né? E ela fala, não, essa ovelha não é a melhor que eu tenho. Eu vou dar a melhor, então eu vou dar essa outra, né? E a pessoa também quer trocar. Então aqui o que Deus fala, né? Se você me prometeu um animal e quiser trocar por qualquer motivo que seja, ou por um animal melhor ou por um animal pior, os dois vão ser meus. Porque você me prometeu uma coisa e quando você começa a escolher, decidir qual que você quer dar, saiba que os dois são meus. Então é isso que Deus está falando, né? Então os dois vão ser meus. Tanto um como o outro vão ser meus, não interessa. Então no versículo 10, né? É isso que eu falei. Não mudará, nem o trocará por bom ou mal. Ou um mal por bom. Porém, se de algum modo você trocar o animal, saiba que um e o outro serão santos, os dois são meus. Então você deve me entregar os dois. Ninguém mandou você trocar, mesmo que seja melhor, não interessa. Era para dar aquele que ela prometeu, né? Aquele que ela fez o voto. Então no versículo 11 continua. Se for animal imundo dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do Senhor. Então aqui é um animal que não pode ser queimado no altar de Deus, porque é um animal imundo. Lembra aqueles animais, né, que não podia tocar não podia comer, né, tocar no cadáver não podia tocar de nenhum, né, mas aqui que eles não podiam comer, os animais imundos, então, aí esse animal imundo também não se podia queimar no altar ali de Deus, né, então são animais que não podiam ser queimados ali. E a pessoa quer oferecer esse animal para Deus. Ele não vai ser queimado no altar de Deus, né? Mas ele vai ser usado ali. Às vezes, por exemplo, um porco, né? Aí a pessoa quer dar um porco, ele não era queimado no altar de Deus, um porco, né? Mas ele podia ser usado ali, gente, nas fazendas. A gente vai ver mais pra frente, né? Que a tribo de Levi tinha fazendas, né? Tinha plantações, tinha ali alguns animais, né? Tudo a gente vai ver isso, né? Que o povo ia ali dando, né? Então, o povo podia dar para eles esse animal, né? E eles ficavam ali com o animal. Então, aqui no versículo 12 diz, o sacerdote vai avaliar esse animal. Por quê? Por causa do resgate. Então, o sacerdote vai receber, a pessoa chegou lá, fez um voto, eu prometi que se Deus me fizesse tal coisa, eu ia dar esse porco para Deus, né? Aconteceu o que a pessoa pediu, Deus fez o que a pessoa pediu, né? Então a pessoa vai lá e entrega o porco para o sacerdote, né? Mas essa pessoa pode resgatar depois esse porco. Como? Pagando. E aqui vai falar qual que é o valor, para a pessoa ir lá, pagar, né? E pegar de volta esse porco. Então diz assim, só que vai ter uma multa, né? Ela não vai pagar só o valor da avaliação, ela vai ter que pagar uma multinha, porque ela está pegando de Deus. Ela prometeu um negócio para Deus, está pegando de Deus, então ela vai ter que pagar uma multinha para Deus. Ela vai ter que pagar uma indenização para Deus. A gente vai ver isso. Então diz assim, né? O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Então, sendo um animal bom, sendo um animal mau, o sacerdote vai avaliar o preço justo, o preço certo, né? O preço correto.
e vai falar. Aí no versículo 13, né, aqui é o preço de resgate, viu? Não é o preço que o sacerdote vai pagar para receber o animal. O sacerdote recebe de graça o animal, mas para resgate é feita uma avaliação caso a pessoa queira resgatar o animal depois, né? Então é isso. Aí no versículo 13 diz, né? Porém, se de algum modo o resgatar, né? Então a pessoa vem e quer resgatar o animal. Então o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai pagar o valor da avaliação, que foi feita pelo sacerdote, e mais 20%. Então, mais a quinta parte, né? Ele vai pagar o valor que foi feita a avaliação do sacerdote, mais 20% de indenização para Deus. Porque ele deu para Deus e está tomando de Deus de volta. Então, ele vai pagar, ele vai ter que pagar 20% de indenização. Aí, no versículo 14, então, continua. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, então agora a pessoa está oferecendo como voto, né? Está dando ali para Deus a casa. A pessoa quer dar a casa dela para Deus, né? Então, o que acontece quando a pessoa quer dar a casa dela para Deus? A pessoa vai poder resgatar, a gente vai ver. Aí diz assim, quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, né? A pessoa está querendo dar a casa dela para Deus de presente. Aí diz assim, o sacerdote vai avaliar o valor daquela casa, né? Porque ela está dando de presente para Deus, o sacerdote vai avaliar caso ela queira resgatar aquela casa, né? Caso ela mudou de ideia e quer pegar de volta o que ela deu para Deus. Mas a gente vai ver que vai ter uma indenização também, né? Ela deu e agora mudou de ideia, então vai ter uma indenização para ela pagar. Aí diz assim, quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Seja boa ou seja má. É uma casa boa, é uma casa ruim, o sacerdote vai avaliar de igual forma, né? Como o sacerdote a avaliar, assim será. Então, não é porque é uma casa pobre, né? É uma casa pequena, uma casa que não vai ter avaliação e ele pode resgatar por... Não, vai ser o preço justo, né? Aí aqui, então, continua no versículo 15. Mas, se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e será sua. Então, aqui, ele vai pagar a indenização. Ele quis consagrar a casa dele a Deus, chegou lá no sacerdote, né, lá no tabernáculo, falou, Senhor, eu quero dar a minha casa, sacerdote, eu quero dar a minha casa para o Senhor aí, né, para Deus, eu quero dar a minha casa. E deu. Aí o sacerdote, na hora que recebe, vai avaliar, essa casa vale tanto, né? Já deixa avisado para a pessoa quanto vale a casa. Se a pessoa quiser resgatar, eu quero minha casa de volta. A pessoa vai lá com aquele dinheiro que o sacerdote falou que era e mais 20%, né? Então aqui diz no versículo 15, mas se aquele que a dedicou, né, aquele que deu a casa para Deus, quiser a casa de volta, vai pagar o valor da avaliação e mais 20%, né, que seria a quinta parte. E a casa vai voltar a ser dele. Aí então no versículo 16 diz, se alguém dedicar a Deus parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Então Deus tem uma herança para esse povo, né? Deus tem uma herança para dar para esse povo, que é a terra de Canaã. Aí Deus deu essa herança para esse povo. Aí a pessoa, da herança que ela recebeu de Deus, né, da terra que Deus deu para ela quer dar para Deus uma parte da herança que ela recebeu de Deus. Então ela quer dar ali um terreno para Deus, né? E esse terreno que ela vai dar para Deus vai ser avaliado também, porque ela vai poder resgatar, a gente vai ver, né? Então ela vai poder ter uma avaliação ali, e ela vai e quer dar para Deus ali, consagrar para Deus aquele terreno. Então diz no versículo 17... Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação ficará. Mas, se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até o ano do jubileu. Isto se abaterá da tua avaliação. Então aqui, gente, é o que a gente já havia estudado, né? A gente já havia visto. O ano do jubileu, a gente lembra o que era, né? 50 anos, né? A gente lembra que contava 7 vezes 7, né? Eram 7 anos de semanas, né? Então era 7 vezes 7, 49 anos no ano 50 era o ano de jubileu, né? A gente lembra que no ano de jubileu a gente estudou e cada propriedade voltava para o seu dono, né? A propriedade voltava para o seu dono, o escravo ficava livre, né? Então, todo mundo, dívida era perdoada, né? A gente lembra que estudou tudo isso. Então, aqui é o mesmo cálculo que era feito quando a gente fez aquele estudo, né? Como no ano do jubileu, né? A propriedade era livre, né?
Então você pagava a propriedade até o ano do jubileu, era calculado sempre até o ano do jubileu, né? O tempo de semeadura, né? O tempo que você podia usar o campo ali. Então era descontado os shabás, né? A gente lembra que os shabás eram descontados já que você não podia usar o campo para faturar, né? Durante os shabás. Então era deduzido os shabás. Então aqui é essa mesma regra. Falta muito tempo para o ano do jubileu, então a avaliação de resgate vai ser maior. Falta pouco tempo para o ano do jubileu, então a avaliação do resgate vai ser menor. De quando que é feita essa avaliação, né? Do tempo da entrega, né? A pessoa entregou ali, então vai ser feita, né? Mas, diz assim, versículo 18, mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, né? Então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até o ano do jubileu. E isto se abaterá da tua avaliação. Então no versículo 19 continua. Se aquele que dedicou o campo de algum modo quiser resgatar o campo, então ele vai acrescentar a quinta parte do dinheiro à avaliação e vai voltar a ser seu. Então é aquilo, o sacerdote vai avaliar, quando receber ali o bem, vai avaliar quanto que é aquele bem, né, quanto tempo que faltava ali até o jubileu, e ele deu para Deus aquele bem. Então agora a pessoa mudou de ideia e quer a casa dela de volta. Então ele vai pagar o valor da avaliação que foi feita, mais 20% de indenização, porque ele tinha dado para Deus e agora quer tomar de volta. Então ele vai pagar 20% ali para Deus. Aí no versículo 20, né, continua. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Então aqui, né, é uma punição, porque é o que acontece. A pessoa, né, não quis resgatar o campo dela, né? Então ficou para Deus. Ela não resgatou, fica para Deus lá de presente, porque ela não foi resgatar o campo dela. Mas aqui, né, outro caso. A pessoa teve a cara de pau, né, de resgatar. A pessoa foi lá, resgatou, pagou os 20% para Deus e resgatou de Deus. E vendeu para outra pessoa. Para que ele tirou da mão de Deus se era para vender para alguém, né? Então, isso daí vai ficar ruim, né? Essa situação vai ficar ruim. Ele foi lá, resgatou, ele tinha dado para Deus, né? De graça, ele deu lá, ele ofereceu, consagrou para Deus ali de graça, Deus não paga para pegar, né? Mas ele paga para resgatar. Então, ele foi lá e deu de graça para Deus. Aí ele foi falar, não, vou pegar de volta meu terreno. Foi lá, pegou o terreno de volta e pagou 20% do terreno dele de volta. Aí depois ele falou, vou vender para outra pessoa, né? Então ele vendeu para outro. Aí é que falam, aí ele não vai mais poder pegar a casa dele no ano do jubileu. Porque ele agiu de má fé. Ele tirou de Deus para vender para outra pessoa para ter lucro. Então Deus não se agradou disso e ele perdeu o direito dele de retomar o bem dele no ano do jubileu. Então ele vai perder o direito dele. Aí aqui diz isso no versículo 20, ó. Se ele não quiser resgatar o campo, ele não quis pegar o campo de volta, deixou lá para Deus. Aí pronto, é de Deus, né? Ou, né, se ele resgatar e for vender para outra pessoa, ele resgatou de Deus, mas para vender, para ter lucro, então nunca mais ele vai ter o bem dele de volta. Vai passar o ano do jubileu e ele não vai ter o bem dele de volta. Aí Deus fala, agora vai ser do outro, porque você tirou de mim para vender, por causa de... pensando em dinheiro, né? Pensando em ter lucro. Então você tirou de mim pensando em ter lucro, então não vai mais voltar para você. Aí no versículo 21 continua. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. O que está querendo dizer aqui? A pessoa não resgatou. Foi passando lá, né? Até o ano do jubileu ele podia resgatar o campo dele, né? Ele podia ir lá fazer o resgate, pegar o bem dele de volta, pagar 20% e ter o bem dele de volta. Chegou o ano do jubileu, ele não pagou, aí agora virou de Deus eternamente. Então é de Deus aquele bem dele, ele não pode resgatar mais. E no ano do jubileu não volta para ele, no ano do jubileu fica de Deus. Então a única forma de voltar para ele seria ele pagando, né? Por quê? Porque era uma terra da promessa. Era uma terra que já era de Deus, né? Então, a gente vai ver que vai ter diferença. Quando não for uma terra de Deus, vai ter diferença aqui, a gente vai ver. Então, aqui é uma terra que não era dessa pessoa. Foi Deus que deu para ela, né? Deus deu de presente essa herança para essa pessoa. Aí, essa pessoa não resgatou. Ela quis dar para Deus e não resgatou.
Chegou o ano do jubileu, não vai voltar para ela. Então é uma exceção daquilo que a gente tinha estudado, que no ano do jubileu voltava para a pessoa o bem, né, a propriedade, né, que ela vendia, tal. E aqui não. Como ela deu para Deus a herança que ela havia recebido de Deus, então agora fica para sempre de Deus. No ano de jubileu fica para Deus, não volta para ela, né? Então aqui diz que será santa ali, consagrado, né? E a posse daquele terreno vai ser do sacerdote. Então os sacerdotes vão poder usar aquele terreno agora, porque os sacerdotes são ali servos de Deus, né? Então no versículo 22 diz: se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então aqui vem a exceção. A gente acabou de ver se ele desse um campo que era parte da sua herança, né? Então vai dizer o que acontece. Nesse caso, diz no versículo 23, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor, né? No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Então no versículo 25, diz assim: toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras, né? Que a gente já falou sobre isso, o ciclo do santuário, sobre o que era 20 geras, né? Então eu não vou nem entrar nesse termo agora. Aí no versículo 26 diz: mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo é do Senhor. Aqui é muito simples, né? Deus já havia falado, todo primogênito é meu. Então, todo primogênito de gado, né, é de Deus. Então, como que você vai fazer um voto e consagrar a Deus algo que já é de Deus? Aquilo já é de Deus, você não vai consagrar algo que já é de Deus, né? Então, é isso que está dizendo aqui, né? Você vai consagrar o que Deus já tem o domínio, né? Então, agora no versículo 27 diz: mas se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. Nossa, gente, que calor. O que acontece? Os primogênitos eram de Deus, né? Mas a gente lembra que quais primogênitos que eram queimados no altar? Os primogênitos de animais limpos, animais puros. Os primogênitos de animais imundos não podiam ser queimados no altar, né? Então aqui o que Deus está falando, olha, se é um primogênito de animal imundo, não vai queimar no meu altar. Então você pode resgatar. Então vai ter possibilidade de resgate. Por quê? Porque não vai queimar no altar de Deus, né? Agora o primogênito limpo queimava no altar de Deus, né? Dos animais. Agora o imundo não. E diz isso no versículo 27, olha, se for um animal imundo, né, do qual não se queima no altar de Deus, então tem resgate. Você está querendo oferecer um primogênito imundo, mas pode resgatar ele, porque não vai queimar no meu altar, né? Então, pode resgatar ele segundo a avaliação dele. Mas, de qualquer forma, você também vai pagar 20% de indenização em cima da avaliação dele, como os anteriores a gente viu, né? Aí, no versículo 28, começa agora o caso de Ana e de Jefté. A gente vai entender, né? Por que Jefté não teve escolha e realmente teve que matar a filha dele, né? Versículo 28, então, vem o caso de Ana e de Jefté, né? Então, diz assim: no entanto, nada do que alguém dedicar irremessivelmente a Deus, de tudo que tiver, seja homem, seja animal, seja campo da sua herança, jamais se poderá vender e nem resgatar. Toda coisa assim consagrada a Deus vai ser santíssima e não pode ser resgatada. É o caso de Samuel, é o caso da filha de Jefté. Então, é um voto que se faz, né, uma consagração que se faz a Deus, só que é algo que se faz perpetuamente. Você fez um pacto ali com Deus, mas que ia ser algo que ia ser para sempre de Deus. Então, se você fez um voto falando que aquilo ia ser para sempre de Deus, você não vai poder resgatar. É de Deus. Se você tentar resgatar, aquilo vai ser morto. Então, você não pode resgatar. Esse é o caso de Samuel, né? Por isso que Ana não pôde resgatar Samuel. Então, esse é o caso de Samuel e esse é o caso de Jefté. Por isso que Jefté não pôde resgatar a filha dele e teve que matar a filha dele. Então, esse é o caso dos dois. A gente vai ler um pouquinho para entender sobre o voto dos dois, tá? A gente vai ler agora sobre o voto de Jefté. Diz assim, Juízes, capítulo 11, versículo 30 e 31. Fez Jefté um voto a Deus e disse assim:
se com efeito o Senhor me entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, quem sair primeiro da minha porta ao meu encontro, e eu voltando vitorioso dessa guerra, essa pessoa que sair ao meu encontro, a primeira que sair da porta da minha casa, eu vou oferecer ela em holocausto ao Senhor. E ele fez esse voto. Deus não mandou ele fazer voto nenhum. Ele quis fazer logo esse voto, né? Um holocausto, né? A gente já estudou sobre o holocausto, foi Levítico 1. A gente viu que é um dos sacrifícios, é o sacrifício mais completo que existe. Você precisa cortar em pedaços para queimar cada coisa ali, né? É todo um cuidado. Olha o voto que esse homem fez, né? Aí quem sai da porta desse homem quando ele volta vitorioso? A filha dele, né? E ele teve que cumprir. Ninguém mandou ele fazer esse voto, né? Ele fez esse voto, ele ia ter que cumprir. Se ele quisesse oferecer outra pessoa no lugar, né? Como a gente já viu, os dois iam ser de Deus, né? Porque a filha já era. A partir do momento que ele falou, a partir do momento que ela saiu da casa, né? Ela já era de Deus. Se ele não matasse, ela ia ser morta, né? Porém, sobre ele também ia ter o pecado de não ter cumprido o voto, né? Então, ele fez esse voto e ela não podia ser resgatada. Por que ela não podia ser resgatada? Porque o voto dele foi de oferecer ela para sempre para Deus, como em holocausto. Então ele prometeu que ia dar para sempre, então não havia resgate. Por isso que ele não pôde resgatar a filha dele, porque o holocausto significa dar para sempre para Deus. Ele falou que ia matar a pessoa ali, então tinha que entregar a Deus, não tinha jeito. E o voto de Ana com relação a Samuel também é isso, né? Também é para sempre para Deus. Então, por isso que Ana não pôde resgatar Samuel. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. E fez um voto, né? Ana fez um voto dizendo para Deus: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim o Senhor lembrar, e da tua serva o Senhor não esquecer, e o Senhor me der um filho homem, ao Senhor eu vou dar esse filho por todos os dias da vida dele. Olha o que ela fala, né? Essa parte é importante. Por todos os dias da vida dele. Então ela ofereceu para sempre. E aqui diz, e sobre a cabeça dele não vai passar navalha, né? Então ela não podia resgatar. Ela fez um voto que ia ser para sempre de Deus, então ela não podia ir lá e pagar os ciclos, entende? Então por isso que Samuel não foi resgatado, por isso que a filha de Jefté não foi resgatada. Então no versículo 29, agora voltando para o capítulo do dia, né, 27, diz assim: ninguém que dentre os homens for dedicado irremessivelmente ao Senhor se poderá resgatar, pois será morto. É o caso de Jefté e de Ana, né, do voto dos dois. Então, no versículo 30 continua: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos da árvore, são do Senhor, santas são ao Senhor, né? Aquilo que saiu primeiro, né? Daquilo que você semeou ali, né? Daquilo que você plantou ali na terra. O que surgiu primeiro, né, é de Deus. Se Deus quiser, Deus torna aquela terra infértil e não produz nada. É nesse sentido, entende? Então Deus permitiu que aquela terra fosse fértil, porque Deus é o dono da terra, Deus é o dono do mundo. Então Deus permitiu que aquela terra fosse fértil. Então gerou ali produtos. Então aqueles primeiros produtos que saíram ali da terra, né, tem que ser entregues a Deus, né? Então no versículo 31 diz: se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Então aqui é a mesma coisa. Tem como, às vezes, a pessoa, né, fez a colheita ali, pegou ali a primícia, né, do trigo, pegou a primícia ali do trigo dela, só que ela falou: não vou entregar para Deus não, né, essa primícia não vou entregar para Deus não, eu vou ficar para mim, para eu vender, vou fazer dinheiro, estocar, sei lá. Aí fala então que o que teria que fazer, então, já que aquilo era de Deus e você está tomando de Deus aquilo que era de Deus, então você ia ter que pagar o valor daquilo no mercado, quanto aquilo ficaria no mercado, e mais 20% de indenização, né? Segue o sentido das anteriores que a gente já estudou. Você está tirando algo que era de Deus ali, né? Era para ser entregue a Deus, então você está pegando. Então você vai pegar e ainda vai dar 20% ali de juros para Deus, né? De acréscimo ali, né? Para Deus.
Então aqui no versículo 32 diz: no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Aqui é muito interessante. Gente, só vou beber uma água rapidinho. Gente, olha qual o sentido disso daqui, que legal. No versículo 32 está falando o quê? No sentido figurado, né? Então é um pastor, né? Aqui está dizendo que é um pastor de ovelhas e ele tem um bordão, tem o cajado dele ali, a vara dele, né? Então diz assim: tudo que passar debaixo da vara desse pastor tem que ser dado de dízimo a Deus. Tudo que passou ali, a primícia de tudo aquilo tem que ser ofertado a Deus, né? Aqui fala nesse sentido, né? De pastor, cajado, né? Tudo que... Mas aqui tá querendo dizer o quê? Tudo que passou na mão da pessoa, é isso que tá querendo dizer, né? Tudo que passou pelo governo daquela pessoa, tudo que passou pela mão daquela pessoa, né? Tudo que passou por ali, né? Aqui esse cajado seria nesse sentido mesmo, na mão da pessoa, tudo que passou pela mão da pessoa, o dízimo tem que ser dado a Deus, né? Então, a primícia daquilo tudo, né? 10% do dízimo, a primícia daquilo tudo tem que ser dado a Deus. É isso que está dizendo aqui, né? De tudo que passar pela mão dele. Então, o cajado seria isso. Tudo que passou debaixo da mão dele, tudo que passou por ele, pelo governo dele, pelo controle dele, ele tem que dar o dízimo a Deus. Aí no versículo 33 continua: não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Então, por exemplo, é a primícia. Passou por baixo do cajado do pastor, a primícia tem que ir para Deus. Aí o pastor foi espertinho, né? E a primícia era um gado bonito. Aí o pastor olhou e falou: esse gado é muito bonitinho, né? Para eu matar ele, para eu entregar para Deus. Aquele outro é mais fininho, né? Mais magrinho, né? Mais desnutrido, eu vou dar ele. E aqui diz que não é para fazer isso, não é para escolher. Não é para ficar fazendo cálculo e ver qual que vai te dar menos prejuízo. É para entregar o que é de Deus, é isso que está dizendo aqui, né? Não é para fazer cálculo e der o que for menos prejuízo e entregar para Deus o que for, né? O que não for bom para você, entrega para Deus. Não pode fazer isso. E se você fizer isso, saiba que os dois são de Deus. Você já errou porque era para ter dado os dois para Deus. Quando você começou a avaliar ali, quando você começou a comparar para ver o que ia dar para Deus, saiba que já é os dois de Deus. Aí no versículo 33 diz: não se investigará se é bom ou mal, né? Que foi o que a gente acabou de falar. Vai ficar ali comparando para ver qual que vai ser de Deus, né? Nem o trocará, né? Nem vai falar: não, esse outro era melhor entregar para Deus e ficar comigo esse daqui, né? Não vai fazer isso, senão os dois vão ser de Deus. Aí para finalizar hoje, graças a Deus, né? No versículo 34 diz: são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então são estes as ordens que Deus, né, os juízos, os estatutos, né, os mandamentos que Deus deu para Moisés lá nos 40 dias e 40 noites que ele ficou lá em cima falando com Deus, quando ele desceu com as tábuas, né? Então foram esses. Então foi o que eu falei hoje no início da aula, né? Parece que Moisés dá uma pulada ali, né? Vem de Êxodo, parece que vem um parênteses, e Moisés quer falar pra gente tudo que Deus falou pra ele lá no Monte Sinai, e depois volta em Números, para o que estava acontecendo lá no Monte Sinai, né? Então a gente vai começar o livro de Números segunda-feira e a gente vai ver isso, que vai voltar realmente aos acontecimentos, o que começou a acontecer, eles começam a sair do Monte Sinai, vão para outro lugar, então a gente vai começar a ver realmente o que vai acontecendo de andança ali entre o povo, o que acontece ali com aquele povo. Então o livro de Levítico parece um parênteses realmente que Moisés queria falar pra gente o que Deus falou pra ele ali naquele monte, quais foram os juízos, quais foram os estatutos, quais foram os mandamentos, qual que era a lei, né, que Deus falou para ele ali no Monte Sinai. Então parece que é isso.